A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando e vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma, com muita alegria, porque hoje foi um dia muito especial. Teve uma comemoração dos 150 anos da desencarnação do nosso querido Allan Kardec, feita essa homenagem em plenário lá no Senado Federal. E o Haroldo Dutra Dias, nosso querido, fez uma palestra linda, convidando a todos nós a entrarmos numa conexão com a espiritualidade maior, com Deus dentro de nós, independente da religião, para que fôssemos esforçados, no sentido da gente se conectar em ser um homem de bem. E ele foi trilhando um caminho belíssimo de poder mostrar que o que vai fazer a diferença nesses tempos difíceis que nós estamos passando, para a gente atravessar o que nós estamos passando, é sendo homens de bem. Então, fazer o bem, ser um homem de bem, isso, assim, foi muito esperançoso, foi muito alentador, foi uma bela homenagem a Allan Kardec, em que ele fez questão de mostrar pra gente que Kardec é um pacifista, Tá trazendo ideias de paz no nosso coração, pra gente poder seguir em frente. E inspirados nisso, nessa ideia que o Haroldo trouxe para poder homenagear o nosso querido Kardec, o nosso codificador tão amado, tão querido, eu escolhi uma página aqui do livro Fonte Viva chamada Guardemos Lealdade. Então, guardar lealdade à nossa doutrina, Guardar lealdade ao lugar de filho de Deus que nós somos, guardar lealdade ao cristão que nós somos. Isso é um dos nossos recursos, talvez o mais poderoso, para a gente estar afinado com o que o Kardec trouxe para a gente, Essa ideia de que nós somos imortais, somos espíritos imortais, vivendo uma experiência transitória. Isso é muito corajoso falar isso num plenário, para tantas pessoas que não são espíritas, E poder olhar para isso, independente da religião que a gente professa, isso é muito libertador mesmo. Então essa página 115, esse capítulo 115 do Fonte Viva, Emmanuel começa dizendo aqui: vivamos a cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Então, quando a gente se dispõe a divulgar a nossa doutrina da melhor maneira que a gente puder, sem a gente se omitir, nós estamos fazendo uma caridade. Porque aquele que conhece o Espiritismo nunca mais é o mesmo, Porque isso muda o nosso ponto de vista, muda a maneira da gente olhar a vida, muda a maneira da gente se relacionar uns com os outros. Então, Emmanuel dá uns exemplos aqui, olha: se administras, seja justo na distribuição do trabalho, se legisla, se fiel ao bem de todos. E interessante porque o Eduardo Girão, que estava lá coordenando os trabalhos, disse para a gente orar por eles, E é isso, o destino da nossa nação também está ao nosso alcance, quando a gente faz o melhor no lugar que a gente está, e a gente, em oração, em vibração, torce pelo melhor que nos aconteça, e a todos nós, Principalmente quem está em posições de poder, que é uma prova dura, poder fazer o bem de todos, Então, Emmanuel aqui está bem na mesma vibração, Se legislas, seja fiel ao bem de todos, Se espalha os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente.
Se constróis, atende a segurança. Se aras o solo, faze com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Então, esses exemplos que Emmanuel está dando para a gente aqui, mostra que em qualquer lugar que a gente esteja no trabalho do bem, a gente pode encontrar caminhos de sermos leais aos princípios desse bem que a gente está se colocando para oferecer. Que a gente não utilize de desculpas ou de justificativas para a gente retardar, para a gente deixar para depois o serviço do bem. Porque a questão não é exatamente o que a gente faz. O que a gente faz é importante sim, mas mais importante do que aquilo que a gente faz é como a gente faz, de que maneira a gente faz, é serviço de que está isso que a gente faz. Então, guardar lealdade significa eu preciso me aproximar dos princípios do bem daquele serviço ao qual eu estou ligado. E quando me aproximo dessa essência, como me aproximo dessa finalidade, guardar lealdade é que os meus sentimentos, que os meus pensamentos, que as minhas palavras e a minha ação estejam na mesma direção, estejam na mesma afinação. Então não há justificativas para eu pensar uma coisa e fazer outra, sentir uma coisa e dizer outra, né? Agir contrário aos meus valores. Então, essas pequenas traições que a gente faz porque sentimos medo ou que a gente faz para a gente não perder o afeto alheio, isso faz com que a gente comece a enfraquecer o nosso espírito, porque enfraquece a confiança que a gente tem na gente mesmo. Que pessoa eu sou quando eu faço diferente do que eu acredito? Que pessoa eu sou quando eu falo diferente do que eu sinto? Que pessoa eu sou quando a minha ação é inversa àquilo que eu considero no meu pensamento como sendo melhor a ser feito, né? É porque para poder alinhar pensamento, sentimento, palavras e ação, isso tem um custo para a gente, né? É necessário algumas renúncias, às vezes até renunciar a alguns afetos tão queridos, para que a gente possa amar-se, para que a gente possa ser fiel a si. Então, guardar lealdade não é uma questão tão simples, ainda é um aprendizado longo para nós. O que acontece com a gente? Nós temos uma grande distância entre aquilo que a gente tem no pensamento, que a gente já tem conhecimento, e aí a nossa ação está na outra direção. O importante aqui, se você percebe que isso acontece com você, não é se julgar no sentido de se criticar e se machucar. A questão é, perceba que há essa diferença nos esforços, no passo a passo, para poder diminuir essa distância entre o pensar, o sentir, o falar e o fazer. E é por isso que eu gostei tanto dessa fala do Haroldo lá no plenário, né, em Brasília. Porque ali é uma casa da justiça, ali é uma casa da verdade. E é uma casa onde todo brasileiro tem tanta dificuldade de poder confiar. Porque a gente assiste ainda perplexos as grandes discrepâncias que há entre o que dizem e o que fazem, não é? Enquanto a gente achar que isso é normal, nenhuma mudança se opera. Mas quando a gente vê um orador espírita convidando a todos nós, espíritas ou não, a colocarmos o bem como sendo o nosso fiel da balança, não importa que religião tem, mas numa casa onde se fala somente de política, né? Poder juntar política com os nossos princípios espirituais, nossos princípios, né, amorosos, evangélicos, cristãos que somos, né? É uma esperança no coração da gente, porque é a possibilidade da junção, é a possibilidade da lealdade se fazer presente, é a possibilidade da gente ter coragem, né, de sermos cristãos e levar essa palavra de Jesus onde quer que a gente esteja, né? Então, terminando aqui a página de Emmanuel, capítulo 115,
diz assim: lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que supervisiona nossos destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Então, amigos queridos, que vocês tenham uma semana de bastante lealdade, né, com os princípios cristãos. E aqui vai um abraço carinhoso, um agradecimento pelos esforços da equipe lá do Senado Federal e ao nosso querido Haroldo Dutra Dias. Muita paz para você, meu querido irmão. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.